Pronto, glória a Deus, estamos aqui, todo mundo está aí, aqueles que não estão provavelmente vão ver um vídeo a partir da próxima semana. Então, queridos, o que eu quero compartilhar com você hoje, com o coração cheio de expectativa, porque é um tema muito precioso para o meu coração. Por quê? Porque eu acredito que muitos das nossas dificuldades com a lida com os nossos filhos, sejam eles adultos, adolescentes, pré-adolescentes, é que nós idealizamos que as coisas funcionassem de uma forma, funcionassem de um jeito. E quando a gente parte para a vida real, algumas coisas começam a acontecer que são diferentes daquilo que nós sonhamos. E algumas vezes nós ficamos magoados com os nossos filhos, algumas vezes nós ficamos magoados conosco mesmo e até magoados com Deus, como se as coisas não tivessem boas, não é isso que eu esperava, não é isso que eu queria, não é isso que eu sonhei. E essa frustração, isso que vai pegando no nosso coração, muitas vezes chega também no coração dos nossos filhos e eles começam a sentir que não valem a pena, que não são aqueles que nós estávamos esperando. Eles começam a sentir que eles trazem tristeza ao nosso coração e esse sentimento vai afastando eles de nós, esse sentimento vai afastando eles deles mesmos, de sonhar para a vida, de sonhar para tantas coisas. E hoje eu quero mostrar para você na Bíblia um pouco de como isso pode ser pensado, como isso pode ser trabalhado de uma forma bem diferente. Vamos lá. Eu queria ler para você, começar lendo um texto que a gente viu inclusive no culto, que fala aqui do jovem rico. E a Bíblia diz assim: e perguntou um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Ninguém é bom senão um que é Deus. Agora, veja bem, algumas vezes Jesus tem algumas atitudes com as pessoas que nós ficamos pensando, será que é assim que Jesus agia? Será que Jesus era rude às vezes? Será que Jesus... Por que Jesus respondeu, por que bom? Imagina só, alguém pergunta, alguém fala para você, ei, bom amigo, fala, por que você me chama de bom? Na verdade, Jesus estava querendo saber qual é o parâmetro que aquele jovem tinha para achar que alguém era bom ou era ruim. E naquele momento, esse jovem ele fala para esse jovem, ninguém é bom senão Deus, por que você me chama bom? E o jovem pergunta para ele, vamos continuar aqui. Jesus diz, por que me chamas bom, senão a um bom, senão um que é Deus? Sabes o mandamento, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E o jovem diz, todas essas coisas eu tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus responde, então só falta uma coisa, vai, vende o que você tem, dá aos pobres, então vem e segue-me. Por quê? Porque Jesus, nessa resposta, ele acha, na verdade, a resposta desse jovem. E qual é a resposta desse jovem? Bom é aquele que guarda todos os mandamentos. Bom é aquele que faz tudo certinho. Bom é aquele que acerta em tudo. Então, o que é para nós, se perguntassem para nós nessa noite, o que é ser bom? O que é ter um filho bom? O que é um bom filho? Quem sabe nós pensássemos, um bom filho é aquele que respeita, é aquele que obedece. Um bom filho é aquele que fala coerentemente, fala direitinho. Um bom filho é aquele que reserva e preserva todos os valores dos seus pais. Um bom filho é aquele que ora bastante, que lê a Bíblia, que tem vida com Deus. E, queridos, claro que tudo isso é maravilhoso. E a gente prepara o coração para lidar com isso. Acontece que no dia a dia, algumas vezes acontecem coisas que fogem daquilo que nós estávamos imaginando, que fogem daquilo que nós estávamos sonhando. E a nossa resposta nesse momento, muitas vezes, tem uma possibilidade de ser bem negativa. Quando os nossos filhos começam a fazer coisas, ou se nossos filhos começam a fazer coisas que fogem daquilo que nós imaginamos como o ideal da vida, como aquilo que a gente sonhou, qual é a nossa reação? Então, falem aqui para mim o que é o que está no pacote aí
do bom. Quem é bom? Qual é o filho bom? E aí a gente vai pensar um pouquinho mais sobre isso. Você já teve surpresas na sua paternidade, independente da idade do seu filho? Talvez bebezinho, você pensava que a criança ia mamar e dormir e descansar, e ela chorava de noite, e você fala, eu não estava preparado, eu não estava preparado, que difícil, eu quero dormir. Passa um pouquinho mais de tempo, e alguns dormem a noite inteira, mamam que é uma maravilha, e crescem e ganham peso, mas outros choram bastante, alguns por causa da insegurança da mãe, do pai, às vezes por causas naturais, mas muitas vezes também por causa da nossa insegurança, isso passa para o bebê, e aí a gente tem dificuldade na noite, dificuldade de administrar isso durante o dia, e já pensa, não era assim, será que era a hora, será que... E nosso coração vai apertando, porque a gente tinha na cabeça uma coisa diferente. Depois vai passando o tempo, a gente quer que os nossos filhos cumprimentem as pessoas que chegam, sejam generosas com outras crianças, falem direitinho com os adultos, não invadam os nossos espaços, quando o adulto está conversando eles não interrompam, eles peçam licença para falar, eles comam direitinho na hora, tudo isso, né, no ideal. E aí a gente vai descobrindo que muitas vezes o que acontece na vida, no dia a dia, não é o ideal que nós tínhamos imaginado. E algumas vezes isso vai nos frustrando. E depois vai acontecendo, vai acontecendo. É isso aí, Alisson. E a vida vem acontecendo. E chega a pré-adolescência e eles muitas vezes têm contato com coisas que nós não gostaríamos que tivessem. Hoje a tecnologia está toda aí. E daqui a pouco começa a aparecer um celular com uma pornografia, daqui a pouco tem mensagens que você não gostaria de ver lá no WhatsApp deles, no Facebook deles, eles já começam a interagir nas redes sociais, isso gera outro nível de comprometimento, de dificuldade, e às vezes as notas da escola já não são aquelas que nós gostaríamos que fossem, os amigos, e aí, uau, nós olhamos para nós mesmos e pensamos, e agora, né? Vamos lá, a Stephanie falou uma coisa aqui que eu quero ler. Normalmente os filhos caracterizados como bons pelos pais são aqueles que atendem às expectativas. Isso mesmo, é disso que eu estou falando. E hoje, para que nós possamos reconhecer o que é verdadeiramente bom filho, nós precisamos tratar primeiro, então a primeira ideia dessa live é como lidar com as nossas expectativas. Porque quando nós assumimos que um tipo de filho é bom, nós classificamos toda a realidade como ruim. E os nossos filhos sentem isso. Eles sentem que eles estão decepcionando seus pais. Eles sentem a frustração, a dor, a angústia. A primeira, antes mesmo da gente imaginar... olha só, tem mãe e filha aí. Que legal. Que legal mesmo, não acredito. Que especial. Às vezes, nesse momento que nós classificamos na nossa mente, sem querer, sem uma maldade, mas nós começamos a olhar para os nossos filhos como se eles não fossem o ideal, nós começamos a transmitir uma mensagem de acusação, uma mensagem de culpa, uma mensagem de frustração ao coração deles. E muitas vezes esse sentimento de não pertencer, de não servir, de não atingir o que nós esperávamos, de entristecer os pais, é mais prejudicial para os filhos do que verdadeiramente aqueles problemas ou erros que eles tenham cometido, que eles estejam cometendo nesse momento de vida deles. Como nós vamos lidar com a nossa expectativa? O que é verdadeiramente ser um bom filho? Bem, vamos lá. Você está aqui no Conexão Extrema Filhos, então um dos temas sempre que se fala de pais é ensina teu filho no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Então nós imaginamos um caminho ideal onde a criança ela aprende os valores e os princípios dos pais e ela caminha por esses valores até o final da vida. Acontece que esse texto que fala ensina teu filho no caminho que deve andar vale para todos os personagens da Bíblia também e nós precisamos encarar isso com seriedade. Por quê? Vocês lembram de Davi falando
Ele me faz repousar em pastos verdejantes, guia-me junto às águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do teu nome. Todo esse trabalho na alma de Davi, quando ele fala que Deus é o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar me faz em verdes pastos. Quando ele estava falando isso? Ele estava falando de um momento ali da transição entre infância, adolescência, vida de jovem, quando ele está lá na casa ainda do seu pai, cuidando das ovelhas. Ele está falando do que está acontecendo com ele, onde ele tem experiências com Deus. Ele tem experiência de ministrar o coração de Deus, adoração, a partir daquele momento. Então nós temos um Davi adorador na infância, na adolescência. Então esse Davi, ele continua na sua vida e ele tem uma experiência com a unção de Deus. O profeta chega na sua casa, unge ele como rei, ele ainda é um jovenzinho. Então perceba, ele ministra o coração de Deus, ele tem experiências com Deus, ele tem experiências de vitória, ele ganhou do urso, do leão, do lobo, ele livra as ovelhas, ele tem um coração de pastor. E olha como as coisas estão caminhando bem para esse menino, ele é perfeito. Ainda que tivesse problemas familiares, porque no dia que o profeta chegou na casa do Davi, né, na casa de Jessé, pai de Davi, Jessé apresenta todos os filhos e esquece que Davi era filho. E o Davi estava lá no campo, ele faz um banquete lá, ele faz um momento especial com a família, com o profeta Samuel, mas ele não chama Davi. Mas Davi não estava lá sendo ministrado pelo próprio Deus, tendo experiências com Deus, vivendo um momento tão intenso, tão especial na sua vida. Sim, ele estava, as coisas estavam acontecendo, era bonito o comportamento, como ele trazia. E aí Samuel vai ungir um rei, e Samuel começa por Eliabe, eu acho, pelo irmão mais velho de Davi, e Deus fala com ele, não é esse. E pelo segundo, não é esse. Terceiro, não é esse. Não era nenhum dos irmãos de Davi. Ele fala, você não tem mais nenhum filho? Ele fala, olha, tem um lá, tá cuidando das ovelhas. E aí Samuel fala, ninguém vai para a refeição enquanto não aparecer esse filho. E eles buscam Davi. Imagina Davi chegando lá, corre, toma banho, o profeta tá aí. E eles, a gente não tinha te chamado, mas vem aqui, filho. Quando ele chega, o que Deus fala é, o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Opa! Aí, nesse momento, o que a Bíblia está dizendo é que Davi tem um coração para Deus, certo? Deus vê o coração. Então ele, na sua infância, as coisas estão bem, as coisas estão funcionando, ele tem experiências com Deus, ele é um ministro de louvor e de adoração a Deus. E aí ele começa até a servir a casa de Saul. Lembram que ele tocava, ele ministrava, ele tocava as músicas, e Saul, que tinha um espírito atormentador sobre ele, era livre no momento. Então ele trazia a presença, a unção de Deus ali naquele momento. A música na boca de Davi, na harpa de Davi, fazia com que o ambiente espiritual mudasse. É inegável que ele tinha uma experiência de vida com Deus, uma experiência de vida no Espírito. Aí Davi se torna rei, aí Davi começa a ter vitórias, e aí um dia, nós sabemos a história, na época que os reis iam para a guerra, Davi fica no seu palácio, né? Na sacada do palácio lá, me sumiu o termo agora, né? Ele fica sobre o palácio e ele vê uma mulher se banhando, Batseba. E certamente não era a primeira vez que ele ia naquele lugar do palácio. Certamente ele sabia que ali tinha uma mulher que estava na casa ao lado. Ele conhecia provavelmente essa mulher. Por quê? Porque ela era mulher de um dos homens mais importantes do exército dele. Então, certamente em comemorações, em momentos, eles interagiam, ele sabia quem era. Mas enfim, Davi entra por um caminho de morte. Davi se prostitui, Davi assassina Urias, o marido de Batseba, e Davi dá início a uma jornada de morte na sua casa, e as coisas foram muito horríveis, as coisas foram muito tristes. O que aconteceu a partir dali, a consequência do ato de Davi para a família de Davi foi desastrosa. Aonde que eu quero chegar? Deus restaura a vida de Davi, Deus promete um reino a Davi, Deus usa Davi
como aquele que trouxe adoração e intercessão 24 horas. Deus chama Davi de amigo, ainda que no meio da história de Davi tenham dias terríveis, tenham dias vergonhosos, pavorosos, de adultério, de traição, de assassinato, de vergonha plena como ser humano. O que acontece? Bem, eu vou deixar a história de Davi guardadinha aqui e vou com você ainda rapidinho para a história do filho pródigo. A história do filho pródigo está aqui em Lucas. Vamos lá, deixa eu olhar aqui, deixa eu ver onde eu anotei. Aqui, Lucas 15, capítulo 11. Diz assim: um certo homem tinha 2 filhos. 15:11. O mais moço disse ao pai: pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Em poucos dias, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra grande fome, começou a padecer necessidade, e foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam. Desculpe. Viu, pessoal, que falta faz a minha Dezinha aqui ministrando junto comigo. Hoje eu falei, bem, vou falar tanto que é melhor eu ficar sozinho, porque eu não gosto de deixar ela ali ouvindo aqui, sentadinha aqui do lado, né? Espero que ela esteja ouvindo em outro lugar aí com o celular. Mas enfim, vamos lá. O filho mais novo pede a sua parte dos bens. O pai... Será que esse pai sabia que aquele filho não tinha condição de administrar bem? O pai entrega, e quando entrega ele vai para uma terra longínqua e gasta com prostituição, com festa, com bagunça, ele acaba com o dinheiro. E aí ele fica numa situação de fome e ele vai trabalhar para apacentar porcos, que é o lugar mais baixo que um judeu poderia chegar na cultura dos judeus, que não podem comer porco, não poderiam nem interagir com esse animal. Mas ali tá, e ele está falando aqui num contexto que os judeus estão ouvindo, e eles estão imaginando aquele menino lá tentando comer a comida do porco de tanta fome que ele tinha. Mas aí a Bíblia diz, então esse menino caindo em si, pensou consigo mesmo, quantos trabalhadores na casa do meu pai, eles não têm fartura, e eu aqui passando necessidade, eu vou para o meu pai e eu vou dizer o seguinte para ele, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Peço-te que me recebas como um dos seus empregados. E ele fez isso, ele foi até o pai e ele chega lá e quando ele chega para o pai, ele diz isso, pai, eu não quero mais ser chamado filho porque eu fiz muita coisa errada, eu perdi a fazenda, eu estou envergonhado, eu perdi tudo. Mas você pode me receber como um empregado porque eu tenho fome, eu quero trabalhar para comer. E naquele momento o pai não só restitui a autoridade dele lhe dando o anel, como lhe dá vestes brancas, que significa uma vida transparente, uma vida branca, uma vida digna, e lhe dá sandálias, simbolizando que os caminhos dele agora são outros caminhos, e faz mais que isso, faz uma festa, mata um novilho cevado e está se alegrando com seu filho. Mas tem outro filho, lembram? Eram 2 filhos, o mais novo pediu, e o mais velho fez o quê? O mais velho ficou trabalhando. E a Bíblia diz aqui, ó, vamos achar aqui onde que estava a história do quando chegou o mais velho. E o filho mais velho estava no campo. Quando veio e chegou perto da casa, ouviu música e danças, e chamando um dos seus servos, perguntou o que era aquilo. E ele disse, o teu irmão veio e teu pai o recebeu, e matou o bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele, mas respondendo ele disse ao pai, eu te sirvo desde a minha mocidade. Opa, eu sei decor aqui, então deixa eu olhar para achar os versículos para ler como está escrito aqui. Mas respondendo disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Olha lá de novo, nunca transgredi o mandamento, nunca transgredi. Lembra do jovem rico que ele disse? Nunca transgredi o mandamento. E nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus. Vindo, porém, esse filho que desperdiçou tua fazenda com as meretrizes. Então eles já sabiam o que tinha acontecido. Você mata o bezerro cevado? E ele disse, filho, tu estás sempre comigo, todas as coisas são tuas. Mas era justo que nos alegrássemos, pois teu irmão estava morto e reviveu.
Então, queridos, percebam a grandeza desse texto, porque ele fala que nesse momento, se você tirar uma foto da história agora, tem um filho festejando com o pai e um filho fora da comunhão. Um filho festejando com o pai e um filho fora da comunhão. De novo, um filho festejando com o pai e um filho fora da comunhão. Quem é o filho que está festejando com o pai? O filho que está festejando com o pai é o filho que se prostituiu, ele gastou em bebedice, em farra, em festa e ele perdeu o que ele tinha. Mas ele volta para casa, ele confessa o seu pecado ao pai e ele é restituído. Mas tem um outro filho, e esse filho nunca transgrediu um mandamento, mas nunca se sentiu um com o pai. Ele tinha desejos no coração que não foram supridos. Ele mesmo disse: olha, eu te sirvo desde a minha mocidade e você não me deu um cabrito, nem um cabrito você me deu para eu me alegrar com os meus amigos. E agora chega esse aí desse jeito e você dá tudo para ele. Lembra que o jovem rico dizia: eu tenho guardado todos os mandamentos desde a minha mocidade. Agora, apesar de ter guardado todos os mandamentos desde a mocidade, naquele momento esse jovem não pôde ir com Jesus. Por quê? Porque ele tinha um valor maior. Coisas que ele tinha no coração eram mais importantes para ele do que andar com Jesus naquele momento. Vamos lá. Se você precisasse escolher nesse momento a história do seu filho, você queria que o filho fosse o irmão mais novo ou o irmão mais velho? Quem é o irmão mais novo? O irmão mais novo é aquele que fez muita coisa errada. Muita coisa errada. Ele passou por muitas dificuldades. Se fosse hoje, o irmão mais novo teria saído para festar a noite inteira, teria se prostituído, teria fumado maconha, teria se drogado, teria tido problema com a polícia, teria um monte de coisa. E aí esse é o filho mais novo. E agora ele se arrepende, volta e ele fala: olha, eu quero viver de novo a vida que eu tinha com os meus pais, eu quero viver a alegria aqui, ver a alegria de novo no coração do meu pai. O pai recebe ele com alegria, ele volta para casa. E tem um outro filho lá, ele nunca sai à noite, ele é todo certinho, ele já começou a trabalhar na empresa do pai, ele tem uma namorada muito legal, ela é bem estruturada emocionalmente, ela vai à igreja, esse filho também nunca deixou de ir à igreja, sempre esteve ali, mas ele, na verdade, tem um sentimento no coração dele, falta alguma coisa. Eu não tenho alegria, eu não consigo festejar, não tem nada dentro de mim. E aí, querido, é fácil você decidir que filho você gostaria de ter? Se tivesse que escolher, você não tem que escolher, mas se você tivesse que escolher um desses filhos, qual momento você estaria vivendo na sua vida? Nós preparamos os nossos filhos para serem o filho mais velho. Por quê? Porque nós geramos nos nossos filhos um pensamento: filho bom é o que nunca faz nada errado. Filho bom. Por que me chamas bom? Eu guardo os mandamentos desde a minha mocidade. Sabe quem é bom? Sabe o que a gente diz que é bom para os nossos filhos? Bom é aquele que não fez errado. Bom é aquele que não peca. Bom é aquele que... eu não falo. Pastor, eu nunca falei isso. Isso é... Ninguém respondeu aqui, né? Que filho que é o mais velho ou o mais novo, né? Muito bem. Tá apertado para mim falar hoje. E para você, tá apertado aí falar? Você também passa os apertos? Eu sei que sim. Vamos lá. Qual é o filho? Então veja, venha comigo. A gente passa a mensagem que o filho que não errou é o único filho que serve. E você pode não falar isso pro teu filho. Mas a mesa da nossa casa é talvez o lugar mais importante de ensino. E não é quando você olha nos olhos do seu filho e fala: filho, a Bíblia diz o seguinte, em Salmo capítulo 1, versículo 3, aquele que não anda no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos... Não anda segundo o conselho dos ímpios, não detém o caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores. Isso é importante, isso é muito importante. Mas aí você vira e diz: você viu lá o Zé da padaria?
Meu Deus, aqueles filhos dele, né? Ó, um aí, ó, parece que foi preso, ele teve que buscar o piá lá na cadeia. Aquele sem vergonha, garanto que é maconheiro, ladrão. Olha só, acho que o Zé não soube ensinar os filhos, porque senão não tava nesse estado. E a vizinha não sei da onde lá, você viu a filha dela? Grávida, mas também anda por aí. Eu não posso falar a palavra, né? Anda por aí fazendo coisas que não deve, assim ficou bonitinho, né? E aí a gente vai falando de terceiros e a gente vai construindo no coração do nosso filho aquele que teve problema com bebida não presta, aquela que não se manteve completamente pura não presta, aquele que fez aquilo não presta, e aquele menino lá e o teu amigo lá começou a trabalhar, foi demitido porque não gostaram, garanto que não chegava na hora, porque esse pessoal aí só pensa em internet, só pensa em jogo. E aí nosso filho fica pensando, eu também só penso em jogo, eu também só penso em internet. Se eu tivesse lá, provavelmente eu teria sido demitido. Eles compram a ideia de que eles não valem mais nada. Por quê? Enquanto de duas coisas, um caminho eles vão tomar. No primeiro caminho, eles vão conseguir vencer. Eles não vão tocar em imoralidade. Eles não vão gastar tempo demais nos eletrônicos, eles não vão beber, eles não vão fumar, eles não vão conversas impuras com ninguém, e aí eles vão indo por esse caminho, mas esse caminho é o caminho assim, eles vão sentindo que eles são aceitos enquanto eles conseguem viver isso aqui. E eu vou tornando meu filho um filho mais velho. Ou do outro lado, eles estão tentando, mas aí um dia ele sai com os amigos e ele toma uma cerveja. E aí parece que ele não tem mais valor nenhum para ele mesmo. Ele sente, eu não sirvo mais. Porque eu já escutei meu pai falar sobre jovem que toma cerveja. Eu não presto mais. Eu já escutei minha mãe. E aí eles vão sim. E o diabo aproveita esse momento e vai trazendo opressão para sobre eles. Opressão para sobre eles. Opressão sobre eles. E aí cada dia mais eles sentem que eles não servem mais. Queridos, quando nossos jovens que tem a imagem de que só é bom quem acertou todo o tempo, quando ele compra a ideia de que ele não serve, ele não aguenta mais ficar na igreja, ele não aguenta mais ir para a direção de Deus, ele não aguenta mais, ele pode viver na nossa casa, mas o coração dele vai para longe de nós, não porque ele não goste de nós, não porque ele não nos respeite, ele vai para longe porque ele acha que ele não serve mais. O Rogério falou, filho bom é aquele que reconhece e pode voltar atrás. É isso mesmo, Rogério. Tem muita coisa aí, tem muita coisa para a gente pensar. Será que nós precisamos colocar os nossos filhos nessa pressão do se você acertar sempre você é bom, se você errar você não serve? De novo, você não fala isso para ele, mas a conversa na casa fala, mas a conversa na igreja fala, né? O testemunho é sempre do que acertou, o testemunho é sempre do que tem dinheiro, o testemunho é sempre do que foi curado, e nós temos que celebrar também, muitas vezes, aquele que estava fora e voltou. Nós temos que celebrar aquele que estava morto e reviveu. Gente, o novilho cevado é pro arrependido. Deus chama Davi de amigo. Ainda que Davi tivesse sido um prostituto, um assassino, ele não deixa de ser amigo de Deus, porque uma foto na história dele foi uma foto de uma atitude difícil. Aqui o Adão falando, né? Essa fala é ótima. Muitos pais comparam os filhos à imagem dos outros. Nem sempre podem ser exemplos. Sim, ainda tem os pais que não podem ser exemplo. Mas quantas vezes nós criamos... Obrigado, Adão, é isso mesmo. Nós criamos esse estereótipo de pessoa perfeita. E as pessoas não conseguem permanecer. Porque elas começam a se sentir... eu não servi. Imagina uma menina vivendo agora, no tempo que nós vivemos, mas ela já teve uma experiência sexual e ela já teve um namorado, ela dormiu com o namorado e agora ela está na igreja e ela está classificada aí para sempre como uma moça de segunda mão? E agora ela não serve mais? Aquela ali é muito legal, nós gostamos de você, nós até amamos você. Mas aí, você quer que o seu filho namore essa menina? Não, porque o meu filho vai namorar uma menina que sempre se guardou, porque isso é...
Querido, que é isso? Nós temos um pensamento para nós de sermos perdoados dos nossos pecados, mas nós não queremos pessoas que tenham pecado. Não faz sentido. E quando os nossos filhos começam a ter essa visão de que se eles errarem, eles não servem mais, lembra, de duas uma, a pior situação, eles acertam em tudo e vivem uma infelicidade, eles vivem sentindo que não tem alegria, não tem prazer. Aqui é essa história que diz assim, eu tive com você, eu nunca errei, mas eu não me alegro com você. Você nunca me deu um cabrito. Eles começam a pensar assim de Deus, porque eles têm essa ideia aqui na cabeça, que Deus o quê? Deus pensa, Deus espera, Deus quer que eles sejam perfeitos, que agora que eles não são mais, eles não servem mais, e aí eles não têm mais alegria. Fica longe, fica distante. Percebe? Que nós podemos quebrar o relacionamento dos nossos filhos com Deus, porque os nossos filhos compram a ideia de que Deus pensa como nós. Agora, por outro lado, se ele não faz tudo certinho e se ele faz coisas erradas, ele vai sentir que ele não serve mais, e aí não adianta ele ficar aí, porque ele não serve, ele vai tentar viver a vida dele. Deixa eu acrescentar uma encrenca nessa história. Você sabia que na estrutura, por favor, Alisson e Stephanie, fiquem muito livres para me ajudar aí no que eu estou falando agora. A Stephanie falou que sim, sentimento de inadequação e amor condicional no ambiente familiar leva a distanciamento e desconexão. Por isso aqui o nosso nome, dá para ler aqui, conexão extrema, né? Por quê? Porque é isso que nós estamos tentando chegar, num lugar de conexão extrema. Deixa eu colocar mais uma coisa aqui. Há pelo menos 2 momentos importantes de corte de cordão umbilical na vida do ser humano. No primeiro momento é simples, é naquele momento que a criança nasce, lá tá o cordão umbilical, o médico vai lá e corta o cordão umbilical. Mas existe um momento que acontece na pré-adolescência, na adolescência, que a criança precisa se tornar autônoma. E a criança jovem, né? Criança, adolescente, jovem, não é mais criança, tá? O pré-adolescente, o adolescente e o jovem, eles precisam gerar autonomia. Então, alguns não fazem isso, eles vivem o que o pai pensa, o que o pai crê. Então, qual é a dor dos pais nesse momento? É que até esse momento, a criança pensa que tudo que o pai fala é certo, tudo que o pai faz é bom, o pai é o herói, a mãe é a heroína, eles são demais, eles são incríveis e tudo que eles fazem é bom. Agora, chega um momento na vida, naturalmente, e não é errado, é um processo natural, que o adolescente e o jovem, eles precisam gerar a sua própria autonomia de pensamento, sentimento, consciência, sonhos, e eles precisam cortar esse segundo cordão umbilical, que é da sua estrutura psicoemocional. Eles precisam ser um ser social independente dos pais, porque até então eles estavam onde o pai estava, faziam o que o pai permitia, o que o pai proporcionava, mas nesse momento eles precisam ter sua própria opinião. Então, muda o paradigma. Quando chegou até aqui, o paradigma deles era: se o meu pai falou, é certo. Se o meu pai fez, é o melhor. A partir desse momento, inverte o paradigma. Eles pensam: se o meu pai fez, eu preciso descobrir se é certo. Se o meu pai fez, mas não é um peso de desconfiança, é um processo natural para que eles elaborem os próprios pensamentos, os próprios sentimentos e as próprias decisões. Ele questiona a tua fé, ele questiona o teu comportamento, ele questiona os teus sonhos. Aí o pai trabalha num trabalho que ele considera simples, ele começa a questionar: pai, por que você nunca parou de trabalhar com madeira? Você vê que madeira, você não sabe que madeira você vai ganhar R$2.000 por mês a vida inteira aí de empregado? Você não teve ambição?
E aí, ou se o pai dele é empresário, ele começa a questionar: pai, você é empresário, você pensa muito em dinheiro, mas você entende que o social é importante, e o que adianta ter o dinheiro se o vizinho não pode ter as coisas? E aí ele vai negar prioritariamente, primordialmente, o que o pai pensa, o que o pai faz, porque ele está gerando um pensamento próprio, um sentimento próprio. Então ele questiona os valores. Por favor, papai e mamãe, ser questionado e os filhos buscarem entender valores diferentes dos seus não é rebeldia. Isso é um processo natural de formação da personalidade autônoma dos nossos filhos. E quem não tiver isso vai ser um bobão. Desculpa aí para os bobões que não saem da estrutura emocional dos pais. Então esses filhos começam a ter essa reação e a gente começa a falar: quem que eu tenho em casa? Eu não conheço mais essa pessoa. Olha só, esse aqui parece que é de esquerda, esse fulano. Ele tá me questionando, ele tá perguntando. Esses dias apareceu aí com uma camiseta de um herói que não é um herói para nós. Olha a música que meu filho tá ouvindo, eu não acredito. E ele começa a questionar: por que só pode ouvir esse tipo de música? Olha aqui, ó, coloca a música lá. Olha a letra dessa música. Essa música é mais cristã do que os hinos que a gente canta. E aí começa o questionamento. E os pais que estão preparados entendem, eles se colocam ao lado dos seus filhos, eles fortalecem os valores dos seus filhos para que os seus filhos possam provar o que precisar com um seguro caminho de volta. Agora, quem decide a volta são eles. Eles precisam ou não cair em si. Porque algumas vezes os pais é que são pródigos, né? Os filhos acham caminhos. Nesse momento é uma coisa louca. Obrigado, olha só. O Adão Júnior está falando. 2 livros do Augusto Cury. Pais brilhantes, professores fascinantes, filhos brilhantes e alunos fascinantes. Ok. Ajudou muito e estão ali na estante. Li os 2 livros e realmente eles são bem legais, bem significativos. Nesse momento, eu estava acrescentando à história o fato de que os nossos filhos vão nos questionar, eles vão fazer coisas diferentes da gente, eles vão pensar diferente, eles vão encontrar caminhos diferentes. E aí, se o pai não está preparado para isso, o pai julga que o filho é rebelde e começa a dizer: eu não sei o que eu fiz. Eu sempre te eduquei direito, eu sempre te ensinei as coisas, agora você vem com umas ideias, agora isso, agora aquilo. Que sentido faz? Parabéns. Nossos filhos leem sobre política, nossos filhos leem livros que não são alinhados a como nós pensamos. Nós não determinamos aqui em casa o que se ouve, o que se lê, nós sugerimos. Agora, a maior parte dos livros que meus filhos leram e leem são livros da nossa biblioteca, aí atrás, porque eles acham interessantes, mas eu tenho coisa aqui, muita coisa escrita com as quais eu não concordo, mas eu conheço o pensamento e vai tudo bem. E agora tem que ter um pai com discernimento, maturidade emocional para olhar para o filho e até entender. Pode ser que ele esteja certo e eu esteja errado. E aí você senta com os teus filhos e você tem os melhores diálogos da vida. Queridos, os melhores diálogos que eu tive com Samuel e que eu tive com Ana são sobre temas com os quais nós não concordávamos. E agora a gente concorda na maioria dos temas que nós falamos. Por quê? Porque tanto eu quanto eles estão abertos ao pensamento do outro. Nós estamos abertos de como o outro pensa e como o outro pode me ensinar sobre as coisas. E nós crescemos, nos afinamos e eles entendem que hoje eu respeito o pensamento deles como adultos. Eu não gosto de todas as decisões que o Samuel tem tomado sobre a vida dele, mas eu respeito o Samuel. Pastor, mas e até onde pode deixar fazer coisa? Até onde pode deixar sair? Até onde pode deixar isso? Onde pode deixar aquilo? Eu preciso deixar uma coisa clara. Davi teve consequências bem severas na vida dele. Deus podia pôr a mão na vida dele e dizer: não, você não vai errar, né? Mas o fato é que Deus permitiu que ele errasse. E ele ele fez coisas terríveis, ele adulterou, que é talvez uma das agressões morais tão severas, porque ela fala contra a família, ela fala contra Deus, ela fala contra a própria humanidade, né?
ele adulterou e ele assassinou, que também é outra coisa que nós reputamos por excepcionalmente cruel. E aí o que aconteceu? Bem, Amnon, um dos filhos de Davi, estuprou Tamar, filha de Davi, estuprou a própria irmã. Absalão, revoltado porque Davi não teve coragem de matar o Amnon, que estuprou Tamar, ele matou Amnon. E aí o melhor amigo, o general mais importante de Davi, Joabe, acaba matando Absalão, depois que Absalão, inclusive, tinha estuprado as mulheres de Davi, que já é outra história que Davi se perdeu na curva ali no caminho. E no final disso, o que aconteceu? Davi continuou sendo chamado amigo de Deus. O que eu quero dizer? As consequências dos caminhos distantes de Deus que os nossos filhos resolverem traçar e tomar vão acontecer. Algumas consequências, as consequências do pecado, as consequências do erro, eles vão viver com essas consequências. Mas Deus não os vai rejeitar. O que nós precisamos é ajudar nossos filhos a chegar em consciência. Porque nesse lugar eles vão ter que medir e eles vão ter que decidir. Eu vou aceitar o caminho de Deus, o caminho traçado para mim, ou eu vou dar minha voltinha lá fora para comer com os porcos e depois voltar. O Rogério está falando, existem caminhos que não têm volta? Existe, Rogério. Eu tive alguns amigos que saíram de casa para festar e não voltaram para casa, e é terrível. E nós confiamos em Deus, mas algumas coisas aqui em casa são... nós não podemos fechar todas as possibilidades, mas várias nós podemos. Então o que nós temos aqui em casa são margens. Tem liberdade de escolha, mas tem margens, ok? Então as margens, aqui em casa, entre as margens que estão, você nunca entra num carro, e nós temos isso como muito sério. Ninguém entra em carro com um jovem dirigindo, desabilitado, ninguém entra em carro com pessoa que tomou alguma coisa ou ingeriu alguma coisa, nunca. Nós temos algumas margens importantes sobre o que se pode fazer, o que não se pode fazer. Agora, as margens estão muito longe do ideal. Por exemplo, o ideal era que o nosso sonho é que os nossos filhos não pequem, não errem, não tomem nada que tenha álcool, que eles não se relacionem com pessoas desse jeito ou daquele jeito, que eles não façam. Mas à medida que eles vão ganhando idade, eles precisam ganhar autonomia. Porque quando são dois erros que são terríveis. Primeiro, a Bíblia diz que o filho entregue a si mesmo envergonha sua mãe. Então, o primeiro erro é quando eu entrego escolhas demais para o meu filho antes de ser adequado que ele escolha. E um erro tão grande quanto é quando eu não permito que o meu filho escolha. Então, eu fico prendendo ele e uma hora ele sai da prisão. E quando ele sai da prisão, normalmente ele não sabe como fazer, como viver com liberdade. Nossos filhos precisam do poder de decidir para aprender a decidir. Nós gostaríamos que eles aprendessem a decidir e depois usassem a decisão. A vida não é assim. Primeiro, eles precisam de alguma autonomia e eles vão errar com essa autonomia. Mas essa autonomia precisa ir crescendo para que eles vão decidindo a vida. E isso é terrível para nós, porque nós queremos guardar. Então, os erros principais nesse processo natural de educação são deixar o filho decidir antes da hora e não deixar o filho decidir quando é hora dele decidir. Tem um momento que eles estão com 15, 16, 17, 18 anos, que já não vai ser hora da gente dizer, olha, essa festa você pode ir, essa você não pode ir. Nós vamos ter que crer no Senhor, na educação que nós demos e no relacionamento que nós temos com os nossos filhos. Nós vamos ter que acordar com eles algumas margens e dentro dessas margens a gente vai precisar dar autonomia para eles. E eles vão errar às vezes. E o erro deles vai nos envergonhar às vezes. Mas eles vão ser homens e mulheres com iniciativa, com decisão, com caminho.
sob pena da gente fazer deles filhos mais velhos, aqueles filhos que eles nunca erraram, mas também eles nem têm oportunidade, e também eles nem decidem, né? Eu falei num vídeo aí no Conexão Extrema, em algum lugar aí para trás, que eu conheci muitas pessoas que acertaram sempre, até o casamento, mas não conseguiram ficar casados muito tempo, porque não tinham iniciativa, não tinham a autogestão, agora não tem mais o pai para dizer quando eu estou muito pesado, que eu tenho que comer menos, aí eu não tenho mais a mãe para dizer que eu tenho que, a hora que eu tenho que dormir, agora não sei mais o que fazer, eu não tenho mais, e esse arrimo que eu não deveria mais ter nos meus pais, acaba me perseguindo como uma maldição para frente, quando os nossos filhos vão muito longe sem decidir. Agora vamos lá. Vou para um extremo lá, tá? Não estou falando de uma história que está aqui na minha cabeça, de uma pessoa, tá? Eu estou usando agora uma situação hipotética. Assim, eu já vivi pelo menos 20 pais, essa conversa com 20, talvez 50, mas deixa eu falar 20 aqui para não correr o risco de estar errado. Meu filho tá fumando maconha, meu filho tá saindo de noite, ele tá chegando de madrugada e, bom, normalmente antes disso tem um problema de que a conexão com a família já foi desligada e a gente vai trabalhar bastante sobre isso. Mas aí eu tô ouvindo aí uma linha que diz assim, manda esse vagabundo embora, porque se ele não tiver casa, ele não tem jeito, ele não vai voltar, ele não vai fazer isso, ele não vai fazer aquilo, ele vai sentir a vida, e daí ele... Gente, eu ouvi gente até falar da história do filho pródigo nessa circunstância. Que loucura, o filho pródigo nunca foi mandado embora de casa. Ele decidiu, ele pediu para ir para casa. Não tem uma história que o filho é mandado embora de casa, gente. Que loucura é essa? Para com isso. Você não sabe como lidar com a mágoa, com a dor, com o trauma de não ter um lugar para voltar porque o pai não gostou de uma atitude do filho. Você está dizendo que em Deus não tem retorno. É loucura. É completamente fora do cabo. Nós precisamos assumir as nossas culpas, as nossas debilidades. Nós precisamos amar até o fim. Então... eu não gosto do que você está fazendo, o que você está fazendo verdadeiramente machuca a gente, mas nós estamos aqui para a hora que você quiser, porque, filho, nós cremos que a história de Deus não terminou, e a Bíblia diz que a boa obra que começou em você, Ele vai completar até o dia de Cristo Jesus, e nós fazemos parte disso. Filho, nós estamos tristes não só porque nós ficamos envergonhados, nós estamos tristes porque tem coisas boas na tua vida que dificilmente você vai acessar por causa das escolhas que você está fazendo, sempre associando com clareza o comportamento com a consequência, mas não com rejeição, queridos. Brigar, bater em filho... sem idade, com adolescente, bater em filho jovem, aquela gritaria, aquela loucura. Querido, nós precisamos ter maturidade emocional para estar num lugar mais alto que isso. A gente tem tanta coisa para falar sobre isso. São 10h30, essa live devia ter começado 9h19, né? Mas foi bem longe porque a gente teve problemas técnicos aqui no início. Mas eu quero continuar falando sobre isso. Mas deixa eu fechar. Deixa eu ler sempre aqui o que a Stephanie escreve. É importante ter essa liberdade de escolha para poder escolher o que não lhe cabe. E saber por quê, não somente repetir o que lhe foi imposto, pensamentos e situações. Queridos, se nós fazemos repetidores, quando eles não tiverem a gente ao lado, eles não sabem viver. E é nossa responsabilidade. Não crie robôs, como o Rogério falou, não crie repetidores, criem pessoas que discernem a fé. Outra coisa importante sobre isso, vamos lá. Como terminou a história do jovem rico? Ele fazia tudo certo, mas ele tinha valores mais importantes para eles do que um relacionamento com Deus. Desconfio realmente que esse jovem aqui aparece lá no livro de Atos como um grande homem de Deus, e eu vou fazer um estudo só sobre ele para contar para você. Mas seu filho tem certeza que se ele errar feio, você vai ainda assim estar do lado dele?
Seu filho tem certeza do seu amor? Seu filho tem certeza que você é com ele e nada pode mudar? Porque Deus é com você e nada pode mudar isso. O teu valor para Deus não pode ser mudado pelo teu comportamento. O que você vale, o que ele sente por você, não é mudado pela sua performance. O que define isso é o amor que ele tem por você. Porque a Bíblia diz que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque a Bíblia diz que éramos inimigos da cruz de Cristo. Quando ele decide deixar aquele lugar maravilhoso e pleno no céu, se transformar em homem, como homem ser obediente até a morte e morte de cruz. Então, ter filho é saber que o amor é incondicional, não tem jeito. E se você não quiser viver o melhor da vida, você pode até decidir ficar longe dos seus filhos, nem ter. Mas se você quiser viver... Gente, o melhor da vida na terra é família. O melhor na vida na terra é a esposa, são os filhos. O melhor da vida é isso. Não tem jeito, é incrível. Eu tenho muito prazer nos meus filhos. Falei isso para o meu filho hoje, eu falo isso para os meus filhos todos os dias. Eu me alegro em vocês, vocês me dão prazer, vocês alegram o meu coração, vocês me renovam. E eles estão ouvindo isso todo o tempo. E alguns dias é mais difícil falar, porque em alguns dias eles tomam decisões que vão bem ao contrário do que nós imaginávamos ser o melhor para a vida deles. Mas enfim, eles são agora autônomos no seu sentimento, no seu pensamento, nas suas possibilidades. Ainda tem limites? Sim, mas cada dia menos. Alguns dos limites foram ultrapassados? Sim, e aí nós encontramos o valor do perdão. As consequências dos limites ultrapassados são contornáveis? Sim. E se alguma não for, eles vão viver as consequências, mas isso vai ser verdadeiro diante de Deus, porque é a fé deles que nós celebramos juntos, mas não a minha fé que eles andam pendurados nela. Isso é, ensina teu filho no caminho que deve andar. Em outras palavras, ensina teu filho em Jesus, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Na quinta-feira que vem nós entramos mais fundo nesse assunto, porque não deu nem para fazer, né? Começamos a ir desembrulhar o pacote, mas tem muita coisa intensa sobre isso. E eu espero você aqui no Conexão Extrema Filhos. Querem falar alguma coisa aí? Mensagens finais? Mensagens finais? Ah, Cris, eu tô admirando o seu canal. Faça o seu merchan aí. Como as pessoas podem encontrar o teu canal? Eu vi no Instagram, né? Tem Amo Maternar também. É da Cris? No Insta? Esse é da... Ok, tá tudo bem. Vamos lá. Não estão escrevendo? Tá tudo certo, então. Fique aí, continue. Não pode mais continuar, gente. Deu o tempo da nossa live. Amo vocês, tenho muito prazer em estar com vocês e na expectativa de quinta-feira. Nem sei mais se é no YouTube, se é no Facebook. Gente, tá ruim a nossa parte técnica, mas que a gente vem quente por aí, a gente vem no Conexão Extrema Filhos. Um beijo, tchau!